Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento maravilhoso, eu quero agradecer ao Senhor, vos cumprimentar com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus por esse espaço concedido para que possa, nesse instante, uma palavra vindo da parte de Deus, mudar todo o trajeto ao qual já tínhamos até nós mesmos premeditado neste dia de hoje. Quero ser grato a Deus por sempre nos conduzir e sempre tratar em nossa vida da forma que lhe apraz. O nosso Deus, Ele tem cuidado de nossos familiares, tem cuidado da nossa casa. O nosso Deus, Ele tem nos livrado do arco do forte, das maldições, das astutas ciladas do adversário. O nosso Deus, Ele permanece sendo generoso para conosco. E mais uma vez eu brado dentro de mim que não tenho palavras, nenhum tipo de presente que pudesse apresentar a Ele como forma de gratidão por todos os benefícios que Ele tem conduzido até mim, porque quando nós estamos verdadeiramente buscando a face e o semblante daquele que tudo faz, que tudo pode, nós vejamos que mesmo no meio de toda ruína, conseguimos ver o agir, o operar de Deus. Tudo está no controle do Senhor. O Salmo, ele vai dizer que, o salmista, ele vai dizer que a terra ao qual nós habitamos e a plenitude e tudo que nela existe, a Deus pertence. Então, ficamos ansiosos muitas das vezes e imaginamos que a nossa prova é uma prova diferente de qualquer outra de outra pessoa. Mas assim como a cruz ela tem o meu número, o meu peso, ela também é assim na vida dos amados e queridos irmãos. E nesse momento agradável, aonde o silêncio nos envolve e traz nesse momento a plena certeza do que nós estamos passando, é para que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja glorificado. No livro de Lucas, nós faremos menção de duas passagens na Bíblia nesse instante, e os céus vão se abrir. Pode ter certeza que os céus vão se abrir. E está aqui aquele que tem vontade mesmo de ver a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, se estender. Nós vamos ver no livro de Dr. Lucas, Evangelho Dr. Lucas, no capítulo 1 e o versículo de número 20. E todavia ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. No verso 80 diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O outro texto que eu vou apresentar, para que a gente venha entrarmos, para verdadeiramente permitirmos que o agir de Deus seja favorecendo as nossas necessidades. Porque muitas vezes nós procuramos a Deus para Deus cumprir em nós o nosso desejo. Mas nós temos que saber que Deus tem o melhor para nós. Você pode estar aí se perguntando, mas diante da luta, da adversidade que eu estou enfrentando, Deus, Ele tem o melhor? Ele sempre vai ter o melhor. Você está vivendo o melhor de Deus na terra. Aproveite essa luta, aproveite esse deserto, aproveite esse vale. Segue em frente, segue glorificando. Não é tempo de se embaraçar. É tempo de glorificarmos o Santo dos Santos e saber que Ele tem nos mantido ocupado em desertos e em vale, para não nos perder de vista. Tenha certeza absoluta que esse processo que tu estás passando
Tem pessoas que estão passando por outros processos tremendos, mas mesmo assim, eles levantam uma bandeira através do seu semblante e mostram uma transparência através do brilho do Espírito Santo e nos traz um conforto, mas só Jesus sabe o que aquela pessoa está atravessando. Então a segunda parte se encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 3, verso 1, diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Amados, eu estou diante de passagens comoventes, onde iniciamos mostrando um histórico no livro do Dr. Lucas, onde o sacerdote Zacarias, em sua velhice, e agora sua esposa também, sua grande companheira de todos os momentos, um homem que não abriu mão da sua esposa, não usou de perversidade, mas pediu para que Deus cada vez mais aplicasse uma injeção de amor para que ele convivesse, mesmo sem ter filho, mesmo aquela mulher sendo estéril. Ele pediu a Deus que lhe sustentasse, que ele prosseguisse nesse trajeto. E um sacerdote, homem temente a Deus, que exercia o seu sacerdotal, um homem bastante observado, um homem que já velho lança-se sorte. A sorte agora mais uma vez vem sobre Zacarias. Zacarias passou um tempo, um período, buscando cada vez mais as coisas misteriosas do reino celestial, se dedicando, mas havia em Zacarias algo que precisaria ser concluído. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia trata desse instante que o homem, com a sua donzela, ou seja, com a sua esposa, ele estava cada dia mais se aprofundando, e ele não se distava ou se distanciava da presença do Altíssimo. Zacarias enfrenta o processo, os cabelos vão ficando brancos, as peles vão ficando enrugadas, as forças, as habilidades, as locomoções do seu corpo já não é mais como era anteriormente. E agora ele vai apresentar em um altar o sacrifício de um povo ao qual ficava fora do templo esperando, louvado seja o nome do Senhor, a resposta obtida para que cada um saísse para suas casas alimentado e bem saciado através de um representante de Deus na terra pela lei mosaica. Então lá vai agora esse sacerdote por nome de Zacarias. Para ele seria mais um dia comum, para ele seria mais um sacrifício apresentado e acatado. E agora nós nos deparamos porque um anjo do Senhor agora apresenta-se para ele e começa a falar coisas inefáveis, coisas lindas, coisas com sabor. Começa a dizer: chegou o tempo da exaltação na tua vida, chegou o tempo da restituição, chegou o tempo de você saber que valeu a pena esperar. A tua mulher Isabel, estéril, ela terá um filho, ela vai te dar uma alegria ao qual tanto tempo está em tua garganta, essa vontade, esse desejo de dizer: olha aqui, Deus me concedeu a graça, fui feliz, fui abençoado por Deus.
E o anjo dizia: a tua infelicidade acabou hoje, a tua tristeza, angústia. E a Bíblia diz que no percurso do diálogo com o anjo, houve a revelação profunda, a revelação do oculto, aonde João, agora Zacarias, ele não vê, louvado seja o nome do Senhor, a possibilidade de ser pai diante daquele tempo difícil, da sua velhice. Sua esposa não suportaria, e ele começou a desacreditar da palavra de Deus. Quando nós começamos a desacreditar da palavra do Senhor, nós ficamos dentro da igreja, no nosso lar, como religiosos, e não servimos a Deus de coração. Mas a resposta de Deus vem em direção a Ele com muita pressa. E ali o que eu acho e que eu entendo, e o que eu vejo, que eu me coloco na posição de João, é que foi grande a afronta, mas João edificou-se. Como foi que João edificou-se? Houve uma palavra profética. Ele disse: visto que não creste, que no tempo certo tua esposa dará o filho, ficarás mudo. Vejamos, meus queridos, meus amados ouvintes, que coisa mais emocionante é essa? Nós esperamos tanto por uma providência de Deus, e quando nós nos encontramos com o Senhor, temos que ficar mudo, não compartilharmos nada com absolutamente ninguém, porque até nós mesmos não estamos acreditando que é o Senhor que está abrindo a porta, é o Senhor que está abrindo a madre, que é o Senhor, louvado seja o nome do Rei, que está fazendo novas, renovando as esperanças, as promessas, enchendo do brilho, enchendo da confiança. Até nós duvidamos. Ficarás mudo até o tempo que essas coisas sucedam. Por que duvidaste? E a Bíblia vai dizer no texto sagrado que todos esperavam agora uma resposta, porque naquele dia Zacarias demorou mais do que costumava demorar. O anjo falava, o nome dele será João. E o anjo declarava o amor, a paixão, a confiança que Deus tinha nele, o trabalho aprovado por Deus, ao qual ele apresentava como sacerdote. Ele era uma pessoa diferente, com um perfil diferente, com um caráter diferente. Um homem que era sensível à voz do Espírito Santo, que derramava lágrima, que se quebrantava diante da presença do Senhor. Um homem que era manso, que era humilde. Um homem que era comunitário, amigo, leal. Um homem que não julgava as pessoas por suas seitas, nem por suas religiões, mas era um homem que pregava a justiça, um homem que pregava o reino dos céus, um homem que trazia ao povo do arrependimento uma convenção que firmava o povo, um homem cheio de cicatrizes, de perseverança, mas nesse momento estava fraco, debilitado, e não queria crer que verdadeiramente Deus estava mudando o histórico da sua vida. E quantas as vezes nós esperamos, e quando nós já estamos esquecendo, Deus vem e nos abençoa, mudando tudo. Aí a Bíblia vai dizer, para a honra e a glória do Eterno, que esse menino, ele começou nos desertos a pregoar a palavra de Deus. Ele foi aperfeiçoado nos desertos, porque pregador tem que estar em deserto e em vales, não é na área de conforto. Tem que estar nas ruas, nas praças, nos presídios, nos hospitais, nos prostígios. Cantores têm a função de chamar a atenção de Deus e não andar com arrogância e com prepotência, pensando que é alguma coisa, buscando o palco da fama. Não, tem que estar nos desertos da vida, sendo mal compreendido. Tem que ter convicção no chamado, olhar para Jesus,
Porque muitos estão chicoteando, muitos estão apedrejando, mas o Senhor está do seu lado, cingindo o seu lombo, cingindo o meu lombo. E esse menino, agora com as vestes de couro, um cinto, comendo mel silvestre com gafanhoto, ele se apresenta porque chegou o tempo daquele menino que nasceu por resposta de oração se apresentar. Aquela criança que até outro tempo ninguém conhecia, mesmo depois do nascimento, ninguém ficou conhecendo por ser famoso, por ter dinheiro, porque ele estava nos desertos da vida. Enquanto muitos se aparelhavam, fariseus, saduceus, escribas, ele estava sendo aperfeiçoado nos desertos da vida. Era um deserto terminando e outro começando. Era um caminho que só tinha terra quente, sem água. Ventos à noite forte. Mas era o deserto que estava aperfeiçoando João. João, ele estava sendo aperfeiçoado no deserto, para não ter medo de pregoar a verdade, para não ter medo de abrir a boca diante de rei, de plateias, que tinha a sua administração em suas mãos, que tinha o controle da situação nas suas mãos. João dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E das 5 vizinhas de Jerusalém, da Judéia e de toda parte iam até lá, iam até João. O que é teu e vem em tua direção. Quantas pessoas, pescadores de aquário, quantas pessoas que não buscam a face do Senhor, vivem de aparência. Crente que não tem marca no joelho não é crente. Crente que não tem sequelas do caminhado, do trajeto, não é crente. Crente que não já sofreu acusação, que não foi pedrado, como é que se diz, chicoteado e levado pedrada, isso aí não é crente. Crente tem que ter firmeza. Crente, ele tem que ter convicção de uma coisa, que o caminho é árduo, viu? O caminho é complicado. João, ele pregando no Jordão, João agora ele começa a usar o ritual do batismo. E ele diz: eu vos batizo com água. Eu vos batizo com água. Mas entre vós aí, existe um que batizará com fogo. Esse eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Louvado seja o nome do Senhor. João, ele estava tão fortificado do Espírito Santo, ele tinha uma vida tão consagrada a Deus, com tanta intimidade, que ele disse ao rei Herodes que não era lícito ele deitar com a esposa do seu irmão. Era sentença de morte. Mesmo a cabeça de João sendo pedida em uma bandeja, João, ele permaneceu fiel. O próprio Jesus diz que entre os nascidos de mulheres não teve profeta e não haverá igual a João. Os nascidos entre as mulheres. Se nós queremos buscarmos a face de Deus, temos que nos prepararmos para sofrer, renunciarmos às nossas alegrias. Quando as carnes quiserem vibrar, temos que verdadeiramente renunciarmos e vencermos um grande gigante. Não é que está na nossa frente, mas é o que está dentro de nós. Temos que vencer o gigante. Temos que ser manso. Temos que ser humilde. Temos que amar. Temos que chegarmos tendo a certeza de que Cristo habita em nós. Temos que fazermos a diferença. João Batista, ele ia aplanando o caminho de um evangelho que ia tirar a facilidade, de um evangelho profético enganoso que ia tirar a face
Ia cair a capa daquele evangelho que estava sendo pregoado sem poder, sem unção. É chegado o reino de Deus. Ou seja, está vindo uma nova forma de se pregar aí, hein? Fariseus, escribas, saduceus, vocês vão ter que engolir, porque vem um evangelho de verdade aí sendo apregoado. Vem um evangelho da unção, do poder, da graça, da mudança, da transformação. Vem um evangelho que vai pegar a prostituta e fazer dela dirigente de círculo de oração. Vem um evangelho aí que o coveiro vai ter que ficar de folga porque foi cancelado, louvado seja o nome do Senhor, aquele velório porque Jesus apareceu. Vem um evangelho aí que o cego começa a enxergar, que o perseguidor agora vai ser perseguido por amor à palavra. Vem um evangelho aí que peixe se transforma em um submarino e louvado seja o nome do Senhor, socorre o profeta de Deus. Vem um evangelho aí que é tão forte que leão tem que jejuar, leão não toca no que é de Deus. Vem um evangelho aí que gigante não afronta. Vem um evangelho aí que muro de Jericó não fica na frente. Vem um evangelho tão forte aí que até os mares vão ter que se abrir para que esse povo passe, porque o evangelho tem poder. João pregava o evangelho da libertação, da renúncia, do poder, da unção, da presença do Espírito Santo. João nunca teve medo. Ele apresentava o advogado dizendo: é chegado o reino dos céus, essa bagunça vai acabar. Esses pregadores aí que pregam de todo jeito aí para deixar o povo todo desorganizado, o povo todo torto e mantelado, prostituindo, o povo em fornicação, um povo que não tem temor a Deus, esse evangelho vai ser destruído. João pregava com autoridade. É chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Em outras palavras, é chegado o caminho da santidade. Temos agora que nos santificar, glorificarmos ao Eterno. O mel que ele comia com gafanhoto travava muitas das vezes na garganta. Você já imaginou um gafanhoto com aquela salmoura que ele libera quando nós quebramos? João colocava na boca aquele ardor que nem fel, mas ele não comia do que queria, ele comia do que Deus tinha colocado para ele comer. Quantas pessoas estão se acovardando? Quantas pessoas não têm mais intimidade nem temor a Deus? O Senhor tem deixado maná para comer e ele tem se desviado, quer comer em outro lugar. O alimento que sacia o crente é o gafanhoto e o mel silvestre. O gafanhoto, ele libera algo que nem fel, ruim. Aí ele lançava o mel para ganhar sabor e se alimentava e andava pregando por cima das pedras. Ele não tinha som para pregar, não tinha playback para cantar, não tinha microfone para anunciar, mas pregava o evangelho, pregava a mudança, a transformação. Ele batizava, ele fazia a obra. Ele não estava na área de conforto. Quantas das vezes o Senhor ele quer tratar comigo e com você? Aquele menino que nasceu de um milagre, aquele menino era totalmente diferente, porque uma pessoa que é diferente, até o nascimento dele é diferente. Até no nascimento dele tem algumas complicações, tem algumas dores diferenciadas. Aquele menino era totalmente diferente. A Bíblia vai dizer que quando Esaú e Jacó eles estão para nascer, a Bíblia vai dizer que entre eles, para vazar a passagem, entre eles houve uma luta, aonde Esaú ele passou na frente e Jacó segurou no pé dele. E aí mostra para nós quem foi Jacó. Um verdadeiro lutador, até na hora do seu nascimento ele nasce lutando.
para a glória de Deus. Então lute pelos seus sonhos, lute por sua família, viva o Evangelho da verdade, ande no Evangelho da verdade, busque o Senhor. Não queira receber qualquer tipo de palavras, procure conforto em Deus. Só quem vai te entender é Deus. Quando tu errar, quando tu falhar, só Ele é quem vai estar do teu lado. Hoje eu estava olhando para o tempo e dizendo: quantos juízes têm se levantado? Quantos juízes têm se levantado nesses últimos dias? Quantos? Quantas pessoas têm se levantado querendo interromper o teu chamado, julgando a tua vida? Já imaginou se a nossa salvação dependesse de algumas pessoas? Nós já estaríamos fritos. Quantas palavras vêm para nos entristecer? Quantas coisas negativas vêm para demolir a nossa fé? Mas nesse momento eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir a você que, se possível, compartilhar essa live e abençoar outras pessoas. E quando você faz isso, você nos motiva também a cada vez mais nos aperfeiçoar, buscar mais, para atraentemente termos mais intimidade com Deus. A maior motivação que temos de pregar o Evangelho é almas se rendendo. É a maior alegria que um pregador, que um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um auxiliar, um agente de missões, uma missionária, uma levita, uma dirigente, e que seja qual for o departamento, ela tem que ter esse amor pelas almas. É aonde garante que existe festa no céu. É quando um só pecador se arrepende. Um só. Aí tem festa no céu. Às vezes tem culto movimentado, vimos a presença do Espírito Santo, cura, e alguém por falta de conhecimento diz que teve festa no céu. A festa no céu só é garantido biblicamente pela própria palavra quando um pecador se arrepende. Eu quero convidar você a buscar mais a presença do Senhor. Procure uma congregação onde a palavra de Deus ela tem a primazia, ela esteja em primeiro lugar. Procure um lugar onde as pessoas verdadeiramente ainda têm o temor de Deus. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo saía com seus discípulos de um templo. E o templo formoso, o templo novo, bem ornamentado. E o Senhor Jesus, ele viu a alegria que era apresentada. Os seus discípulos gostaram, os seus discípulos apresentaram sua alegria e queriam também compartilhar aquela alegria com Jesus. E eles queriam compartilhar aquela alegria com Jesus quando saíram do templo. E a Bíblia vai dizer para nós que eles agora entre si, eles estão alegres. Primeiramente Jesus está com ele. E depois eles estão num bom grupo. Eles se alegram porque eles eram acostumados a pregar em praças, em ruas, de lado da praia. E ele agora vê um templo, uma base, uma congregação. E eles agora, entre si, eles se alegram pelaquela estrutura que seria adotada até os dias de hoje. Ele disse: viste, Senhor, que templo lindo? E o Senhor Jesus respondeu e disse: haverá um tempo que não escapará pedras sobre pedras que não seja derribado. Eles agora ficam sem entender. Nós estávamos todos fervorosos, o Senhor vem com um balde de água fria. Quando acontecerão essas coisas? Eles: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome.
E ele começou o sermão profético. Quando veres se levantares reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho, haverá rumores e terremotos e sinais em toda parte, epidemias, pestes, mas isso ainda não é o fim. O fim somente quando esse evangelho for apregoado a toda criatura. Mas por aumentar a iniquidade, o amor se esfriará. Muitas vezes as pessoas emocionalmente fazem declarações e é chegado e é se aproximado o Natal. E é onde o espírito demoníaco, natalino, invade até lá cristão. E eles entram no ritmo daquela confraternização. Sente saudade de quem partiu, se reconcilia com alguns vizinhos, com alguns amigos, como se fosse o fim de tudo, como se aquilo fosse um julgamento final. Mas depois que passa, aquele amor fingido, ele desapareceu. Que venhamos nós nos confraternizar um com o outro todo o tempo. Eu sou feliz porque você existe. Eu sou feliz porque você faz parte da minha vida. Eu sou feliz porque eu posso dizer que eu te amo em Cristo Jesus. Sem demagogia, sem maldade. O interesse hoje é, quando as pessoas se aproximam umas da outra, o amor está tão frio, o amor está tão esquecido, que entre Pedro vindo falar de Paulo, eu não aprendi nada sobre a vida de Paulo, mas aprendi de Pedro, que Pedro era muito fraco para vir falar de outra pessoa a mim. E sempre o meu silêncio e o seu silêncio vai governar as tuas decisões. Sempre o teu silêncio toma decisões. Peça a Deus que lhe dê toda a direção. Peça a Deus que a paz e o brilho do Senhor repose sobre sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, que Ele restitua, que levar das suas mãos. Tem pessoas que estão aí, nesse momento, que estavam felizes e foi uma felicidade tão rápida, estava tudo sob controle. Mas como o vento na moinha, sumiu. Quando é de Deus, é de Deus. Te prepara para receber o que é teu nas tuas mãos. O Senhor é Deus que restitui. Eu quero que esse mesmo Deus te cure dessa infecção, te cure dessas dores, te cure dessa dor de cabeça, que esse demônio caia por terra em nome de Jesus, que o Senhor repreenda nesse momento o espírito de contenda, de vício que existe no meio do povo dele, que o Senhor destrua toda seta. Eu repreendo todo o mal como ministro do Evangelho, em o nome de Jesus. Aonde tiver localizado agora um demônio, que ele caia por terra, que ele seja queimado, que ele respeite a autoridade de Jesus Cristo, que a tua casa, a tua vida, seja coberta pelo sangue do Cordeiro, que a paz reine, que você transmita uma felicidade tão grande, que atraia multidões, que as pessoas sejam alcançadas através de você para o reino dos céus. Que as grandezas de Deus sejam sobre sua vida, sobre o seu casamento. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que o Senhor não permita que o adversário venha rir, venha zombar de você, venha lhe entristecer. Receba uma porção, receba da parte de Deus, receba um fortalecimento de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, porque o Senhor tem obras lindas para com a tua vida. O Senhor usará você para os seus próprios familiares. Coloque agora a sua mente focada em Cristo. E assim como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, que padecia, que sofria, mas ela vazou uma grande multidão. Ela tocou na orla do Senhor. Ela tocou nas vestes do Senhor. Mas ela não queria muito, ela disse, pelo menos eu tocar na orla. E o Senhor fez valer a pena. Ela não queria muito, ela se humilhou. E disse, eu só quero tocar na orla, eu não quero pegar na mão, eu não quero abraçar, porque
porque grande é a multidão. Eu sei que eu vou vencer essa multidão, mas se eu vazar, se eu conseguir tocar na orla, para mim é uma grande vitória. E ela consegue sim. Nesse momento você está conseguindo chamar a atenção de Jesus. Junta a sua fé comigo. Deixa Deus te abençoar. Permita que Deus te use. Mas para Deus te usar, temos que tirarmos tudo que atrapalha o agir de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Logo mais, às 19h15, estaremos na nossa congregação Assembleia de Deus e de fazer missão. Hoje quem vai estar ministrando é o pregador Edgilson. Você é o nosso convidado especial. Venha receber uma porção de Deus. Rua Petrópolis, número 4. Nós estamos no templo ainda para concluir a obra. Faltam alguns detalhes. Mas o Deus que iniciou a obra, Ele vai concretizar até o fim. Compartilhe essa live. Abençoe outras pessoas. Convide amigos, compartilhe e faça parte desse evangelismo. E Deus vai me motivando cada vez mais. E eu sei que através dessa mensagem, através desse espaço, muitas pessoas serão alcançadas. E sabe quem vai ser glorificado? O nome do Eterno, do Soberano. Porque se eu me calar, Ele usa você. E Ele quer te usar. Mas não vai ser necessário Ele me calar, nem calar outra pessoa. Ele vai fazer um exército de adoradores. Ele vai levantar do vale de osso seco. E você ou é o profeta, ou você é o osso. Talvez você entrou aí para ouvir nesse momento e você era o osso no meio do vale. Mas vai sair como profeta. Será reerguido. E que Deus em Cristo abençoe rica e poderosamente a cada um de vocês no percurso de todo o tempo e o tempo todo.